E a gente já começa esse episódio assim, ó. Viajando pelo mundo, nós somos a Kombi Nômade. De rolê pelo mundo, Kombi Nômade. Salve galera, eu sou a Kamaia, somos do Kombi Nômades. A Kombinha tá vindo aí, ó. E a gente tá começando a desbravar o norte do nosso país, o norte do Brasil. Agora estamos na BR 432, saindo de Roraima, sentido Amazonas. E agora eu vim aqui, ó, fazer uma tomada de filmagem aqui de cima da ponte. O pessoal ali, ó, nadando, aproveitando o rio. Tomar cuidado aqui, vou passar rapidinho. Mais um final de tarde, chegamos num posto de gasolina e é aqui que nós vamos dormir hoje. Posto é beirando a 172, se não me engano. Sentido Boa Vista, Manaus. Ó, vou dar um 360 aqui com vocês. Um posto de terra, assim, ó, chão vermelho. E claro, não é o sonho de nenhum viajante, mas é um dos melhores lugares para se dormir em segurança no Brasil. Fora do Brasil, muitos postos nem se pode dormir, né? Quando pode, não tem uma estrutura boa, diferente do que a gente encontra aqui no Brasil. Esse é nosso primeiro posto, depois dessa jornada aí de 3 anos fora, primeiro posto de gasolina aqui no Brasil. E viemos através do aplicativo iOverlander, que é um aplicativo que a gente usa muito fora do Brasil, que ajuda os viajantes a saber onde ficar, onde abastecer, onde tem mercado, onde tem Wi-Fi, tem várias facilidades. Isso mesmo. Aqui a gente controlar e os viajantes deixaram que é um posto seguro, que é um posto que tem ducha, que é um posto que tem Wi-Fi, que tem uma lojinha de conveniência 24 horas. Tem água, água gelada, potável, de graça, e água para encher o tanque também, de graça. E chegando aqui a gente conferiu que tem tudo isso mesmo. O pessoal muito gente fina, chegou, a gente ainda ficou com vergonhinha de pedir internet ali, né, o Wi-Fi. Aí o rapaz que veio aqui falou, oh, vocês querem se conectar aí? Já passou a senha. É, top. Gente fina, né? Topzera. E amanhã, ó o que tem aqui do lado. Não Talvez tá vai. funcionando. Não tá. Eu toda esperançosa, já perguntou. Engraxar a Kombi, não tá. Ai, a gente precisa engraxar a combinha, porque o barulhinho tá nheque, tá forte. A Oli tá ali, ó, já tá dormindo, né? Nem quis sair aqui fora pra dar um oi pro pessoal. Ai, meu Deus, olha onde ela se fia. Vamos ver com que cor que você vai amanhecer amanhã. Vamos ver com que cor você vai acabar essa jornada aqui desse episódio. Olha só, tem uma coisinha no seu aqui, ó, aê, era uma formiga, Oni, grudada no seu pelo. No bigode da Oni.
Embaixo tá fresquinho lá. Tá fresquinho lá. E a aguinha da Oni tá ali. Pra ajudar nesse calor, a gente mistura também a nossa água gelada. Fica uma aguinha meio a meio. E ela não quer saber não, só quer saber de ficar na casinha dela ou embaixo da combinha, né, Oni? Mais tarde vamos brincar um pouquinho? Vamos? É! Cadê a pelota, Oni? Cadê a sua pelota? Aqui tem um espaço bom, hein? Olha o poeirão quando o carro entra. Vai ficar todo sujo. É, né? Ixi, papai brecou ali, ó. A brincadeira de você vai ficar imunda, suja. No lugar da brincadeira, bora comer, né, Oni? Comer pra ficar fortona. Pro pessoal que pergunta quanto a Oni come por dia, ela come 2 vezes, porção de 200 a 250 gramas cada uma. Daí no total, depende, de 400 a 500 gramas. Tem dia que ela deixa um pouquinho, e aí sobra para a segunda porção. E o banheiro aqui, ó, liberado, não cobraram nada pela ducha. Banheiro bem limpinho, cheirosinho, simples, mas é isso, o que importa é a limpeza. E aqui, ó, tá a parte da ducha. Então bora encarar. Água fria nesse calor cai muito bem. Bora baixar a temperatura aqui corporal. Eu trouxe as minhas coisas. É isso aí. E uma coisa que eu lembro que a gente fazia quando viajava pelo Brasil em postos de gasolina é adiantar um pouco mais o banho, não tomar muito tarde, assim como agora, o final do dia ou mais pra noite, pelo menos no caso masculino, no caso do Fá, porque é o horário que os caminhoneiros também estão parando para jantar, para tomar aquela ducha e costuma encher. Mulher nem tanto, né? Mas no masculino, aí sim. Então eu vou adiantar aqui o meu pro Fá já seguir a sequência ali. A gente compartilha dos mesmos produtos de higiene, então vai um de cada vez. Tem posto de gasolina também, que a gente não se sente tão seguro e aí o parceiro fica ali na porta, faz, e aí vou pra combinha e depois ele segue pro banho dele. Mas esse daqui tô me sentindo muito tranquila, tem várias mulheres, os meninos também são muito gente boa, não senti nem um clima inseguro. Bom dia! Mais um dia de estrada, já estamos aqui no modo partida. Partiu estrada. São 6 e pouco da manhã e tem que sair bem cedinho mesmo, porque fora o calor, a gente ficou sabendo e ontem ainda tivemos uma confirmação, porque antes era só boato, que tem um trecho dessa rodovia que fica dentro de terras indígenas e que tem um horário certo pra gente passar. Então das 6 às 5 da tarde é possível passar nesse trecho. Ontem o pessoal acabou dormindo aqui na hospedagem aqui ao lado, porque realmente falaram que estava fechado. Então eu achei até loucura, mas pelo jeito é verdade. Então vamos cedo, porque aqui a gente tem ainda uns 300 e poucos quilômetros pela frente. Isso aí. Abastecer também. Combinha pegando de primeira. O único problema dela é realmente o enferrujado, né? Que tá pegando legal. Agora é essa porta que tá dando medo. Pô, essa Nossa, aqui, né? é.
casa conhece essa plantinha aqui, ó. Beirando a rodovia, em uma das nossas paradas para ali fazer suas necessidades, eu encontrei a dormideira, ó. Quando a gente passa a mão nela, quando ela tem contato com alguma coisa, ela fecha, ó, todinha. Quer ver uma melhorzinha pra vocês? Aqui, ó. Consegui entender. Olha como ela fecha rapidinho. E tudo isso daqui, ó. Tudo dormideira. Olha isso daqui. Rapidinho. É o que o sol tá pegando, então eu não sei se de casa dá pra perceber o movimento dela fechando. Ó, essa aqui tá bem abertinho, ó. Não fez nada, só passeou. Só passeando, né, dona Oli? Perceber que ainda não estamos 100% da gripe não, né? Ontem no posto de gasolina também foi bom, porque foi um dia que a gente pôde descansar um pouco da estrada e tomar remédio, tomar um chazinho pra gente hoje seguir um pouquinho melhor. Bora lá. Meio fanho, meio capenga assim, né? Tá, talvez. Tá bom. Aí logo logo a gente tá indo numa cachoeira, tomando aquele banho, fazendo uma limpeza mesmo. E já senta o dedo no like, que daqui a pouco vai ter um lugar aí que a gente vai estar parando, que é... Pode falar? Já fala, né? Que é a divisão, a linha do Equador. Essa parte que fica aqui no Brasil, que divide o hemisfério norte do hemisfério sul. Então, aqui uma curiosidade, Roraima fica no hemisfério norte, é o único estado do Brasil que está no hemisfério norte. Inclusive aqui tem cerca de 1 hora e meia a mais de incidência solar. Dizem que isso ajuda muito na fotossíntese da natureza, aqui das plantinhas, e dá pra ver que realmente o desenvolvimento delas é mais rápido, parece, porque aqui tá 1
Fala galera, acabamos de chegar aqui ó, na linha do Equador. Agora oficialmente no hemisfério sul estamos. Exato, ponto zero, marco zero aqui ó. É, muito louco, latitude 00000, longitude 60, 38, 45. Ai, caraca. E estamos na BR 174, entre a cidade de São Luís e Dos Irmãos. Parada rápida aqui, porque o trem só tá pegando e a gente ainda tem uma longa estrada pela frente. Mas vamos tirar uma fotinho pra guardar na recordação. Isso aí. E acabamos de entrar no trecho da comunidade indígena. Vou deixar aqui o nome para não errar. E como já mudou o clima, pelo menos nessa parte, tem floresta de um lado, floresta do outro, e já está bem mais fresco. Realmente tem uma barreira antes de entrar, não deu nem tempo da gente acionar aqui a câmera, mas existe mesmo esse período que é possível passar e depois eles fecham aqui. Antes dessa barreira da comunidade indígena também tem uma barreira de controle e fiscalização que não tinha ninguém ali não. A gente passou direto e foi tranquilo. Tinha um posto de gasolina, mas estava cheio e aí a gente decidiu seguir mais adiante. São 128 quilômetros até o próximo posto de gasolina. Vai dar no limite a gasolina, mas vai dar. Pelas nossas contas dá pra gente chegar lá e aí sim comer alguma coisa e abastecer a combinha para seguir até Presidente Figueiredo. No próximo estado, Amazonas agora, ó. 3, 2, 1. Estamos na divisa. E continuamos ainda mais um trecho dentro dessa terra indígena. E vou falar para vocês, esses quilômetros foram os mais bonitos que a gente já viu aqui dentro do nosso país. Lindo, lindo, lindo essa selva amazônica. É o meu primeiro contato. E a gente já vem passando em terras indígenas em Roraima, quando a gente fez a divisa com Brasil-Venezuela, mas não foi nada comparado com esse primeiro trecho aqui. E finalizando aqui a noite, estamos num parque muito bacana. Tem surpresas aí para o próximo vídeo de Presidente Figueiredo. Amazonas. Mas por hoje é só, porque a gente está muito cansado mesmo. A gente
gente vai agora descansar. Fiz um jantarzinho aqui bem simples para nós. Vamos aí um pouquinho do final do dia, do pôr do sol aqui. Então, amanhã, depois de descansados, a gente começa a explorar um pouquinho mais essa região de Presidente Figueiredo, já pedindo para vocês indicações de Manaus. Sim. Nosso próximo destino. Mas também queria deixar alguns abraços especiais antes de se despedir. Tem uma galera, hein? Nossa, olha a listinha sempre grande. E bora começar então. Bora. O primeiro vai muito especial para uma família da Venezuela que vive há 10 anos aqui no Brasil. Vai para o Sérgio, grande abraço, Sérgio. Vai para a mãe Marisol e para o pai Antônio. Eles queriam nos conhecer, mas não teve a oportunidade, não deu muito certo. Mas a gente envia esse nosso abraço muito especial aí. Sim, Se claro. sinta abraçado. A Edna Stenf e o maridão Marcos. Aê, trem! A Rosana da Silva Branco e Carlos de Curitiba. Ó, entendeu minha letra dessa vez. Walter de Londrina. Não, é Walter e Lourdinha. Walter e Lourdinha de Arara, São Paulo. Grande abraço, casal. Ihu! Para Maria Angélica de Gravataí, Rio Grande do Sul. Ah, ela tem um dog também, que mandamos um abraço, lambejos da ONI, pro Guri, que tem 12 aninhos. Baguri. A Cristina Correia de Niterói, Rio de Janeiro, Nikite. José Geraldo Nunes, do Espírito Santo. Aê, trem. Milena Veloso e Thales Mendes, de Varginha, Minas Gerais, a terra do ET. Tá aqui, ó, em homenagem, casal. Um salve aí pra Varginha. Vizinho. Ihu. E ele pediu, esse recado é um recado romântico. Tinha que ter um pouquinho Recadinhos do coração. de trilha sonora, assim. Ele pediu pra falar que ele ama demais a sua preta. Aê! Aê, Milena! Tá podendo! Vamos ver, tem mais. Rosana Carmelo, de Uberaba, Minas Gerais também. Ô, trem bom. Cone de Porto Alegre. A Cone de Porto Alegre, isso aí. Nalva e a neta. É melhor eu seguir aqui, druida. Ai, papai. Um super abraço também pra Nalva e pra neta Iane Lisboa, da Bahia. Terrinha. Eita! Família Sem Rumo pelo Mundo, de Palhoça, Santa Catarina. Jana e Valéria, de Joinville, Santa Catarina. Vai dar um cortezinho que eu não consigo. Elaine, de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Deixa eu me ajeitar aqui. Patrícia Cabrini, de Araçatuba, São Paulo. Denise de Connecticut. Caraca, Estados Unidos. Denise, grande abraço. Valeu por nos assistir daí, de tão longe, né? Maria Fernanda, abraço da vovó Nessi Oliveira. Ai, vai suando assim, ó. Tá muito quente, essa região do norte é quente. Muito. Bem, vamos pular aqui para Vera Machado, que eu esqueci de anotar de onde é. A Laiane Kissine, que pediu um abraço também, mas esqueceu de colocar o lugar. Deixa aqui depois, galera. Nair Domingues e B. Borges. Tá B. aqui. Borges. Trem. Os abraços dessa noite, abraços especiais para todos vocês que acompanham nossas aventuras de Combinômades. Então, até o próximo episódio. Uma boa noite. A gente por aqui, boa noite. Não sei se você está assistindo de dia, de noite. Deixa aqui escrito também de onde você nos assiste. Bom dia, boa tarde, boa noite. E paz. Amor e pé na estrada. Vamos que eu vou ligar o ventilador. Nossa, vamos.